As Cidades Livres. The Free Cities é o 15º featurette da segunda temporada de Stories e Lore. É o 39º featurette da série ao todo. Foi lançado em 19 de fevereiro de 2013 em Game of Thrones, The Complete Second Season. Foi escrito por Dave Hill e narrado por Ian Glen como Jorah Mormont. Jorah Mormont explica a ascensão das Cidades Livres de Essos após a perdição de Valíria, detalhando como as cidades diferem e o que se pode esperar encontrar em cada uma. Jorah Mormont, no seu auge, o valeriano Freald governou metade do mundo conhecido. Nada mal para ex-pastores. Mas a perdição caiu sobre eles e enviou sua capital para o mar. Agora Volantis é a brasa da velha Valíria, garantindo que sua chama não se apague deste mundo. Como qualquer volanteno lhe dirá. Pentoshi diz o mesmo sobre Pentos, Lysene sobre Lys, e assim por diante. Mas depois de bastante tempo nas 9 Cidades Livres, é difícil vê-las como algo além de cinzas de glória. Volantis é a mais antiga, a primeira colônia de Valíria. Após a perdição, os Volantenes tentaram reconstruir o império sob seu domínio. Eles falharam. Até porque o último valeriano com dragões, Aegon Targaryen, entrou na guerra contra eles. Agora eles se contentam em dominar apenas suas classes mais baixas. Ou então eles dizem: Braavos é a mais estranha, uma cidade erguida não pelo Freald, mas contra ele. Um labirinto de ilusão e engano para esconder os refugiados dos senhores de escravos de Valíria. Após a perdição, a cidade emergiu das sombras para se tornar um dos maiores centros bancários do mundo. Um homem pode conseguir qualquer coisa em Braavos por um preço. Especialmente a morte. O seu próprio se alguém ofender um dos espadachins arrogantes que poluem a cidade. Ou, se você for muito rico ou muito desesperado, o de qualquer outra pessoa. Lys é a mais fácil das Cidades Livres, cheia de casas de prazer que atendem a todos os gostos, por mais peculiares que sejam. Muitos homens se perdem em Lys e nunca são encontrados, pelo menos vivos. Quando um homem fica sem dinheiro, os lisenos podem conceder a ele sua outra especialidade da casa, veneno. Pentos é o mais implacável. Os magistrados fazem um grande espetáculo ao escolher o príncipe de Pentos entre as grandes famílias e conceder-lhe os poderes do comércio, da justiça e da guerra. Contanto que ele verifique com eles primeiro. No ano novo, para trazer boa sorte a Pentos, este príncipe deve deflorar a donzela do campo e a donzela dos mares. Confesso que não sei como cada um é escolhido ou o que acontece com eles depois de cumprirem seu propósito. Mas, se uma colheita falhar ou uma guerra for perdida, os magistrados cortarão a garganta do príncipe e escolherão outro. As outras Cidades Livres são conhecidas pelo que fazem. MYR tem suas lentes e elegância, Norvos, seus machados, Coor, seus ferreiros que podem reforjar o aço valeriano, Tirosh, suas cores. Tenho certeza de que Lorath acrescenta algo ao mundo, mas não consigo pensar nisso. Francamente, os 9 são mais parecidos do que gostariam de admitir. Eles contratam os mesmos soldados para lutar nas mesmas guerras pelos mesmos governantes. Os ricos, sejam eles chamados de magistrados, arcontes ou o que quer que seja. Quando um Dothraki Calazar se aproxima, eles prestam o mesmo tributo para evitar o mesmo saque. Por milhares de anos, os desgraçados de Westeros choveram para o leste para se acumular nas Cidades Livres. Pois um homem de honra vale menos do que nada, a menos que aumente seu preço. Homens melhores do que eu aprenderam que o que um homem vende por ouro, ele nunca pode comprar de volta. Ele deve ganhá-lo com fogo e sangue. Aparições. Indivíduos. Sor Jorah Mormont. Rei Aegon e Targaryen, o Conquistador, mencionado. Instituições. Banco de Ferro de Bravos, mencionado indiretamente. Localizações. Domínio Valeriano. Velha Valíria. Volantis. Bravos. Lys. Pentos. MYR. Coor, mencionado. Norvos, mencionado. Tirosh, mencionado. Lorath, mencionado. Eventos. Perdição de Valíria, mencionada. Século de Sangue, mencionado. Títulos. Magistrado. Príncipe dos Pentos. Donzela do Campo. Donzela dos Mares. Arconte. Corridas. Dothraki. Diversos. Dragão. Bravo, mencionado indiretamente. Aço valeriano, mencionado indiretamente. Lágrimas de Lys, mencionado indiretamente. Aço valeriano, mencionado. Cidades Livres.
As cidades livres são 9 poderosas cidades-estados independentes localizadas do outro lado do mar Estreito de Westeros. Eles ocupam o extremo oeste do enorme continente de Essos e estão envolvidos em amplo contato comercial com os 7 reinos e terras mais a leste. O alcance geral das cidades livres e seus respectivos territórios é aproximadamente igual em tamanho às terras de Westeros ao sul do Gargalo. Cada uma das 9 cidades livres tem sua própria história única e cultura distinta. História. As cidades livres foram fundadas séculos atrás como colônias do domínio livre valeriano. Quando Freehold e seus Dragonlords foram destruídos no Dawn of Valyria 400 anos atrás, o Império se fragmentou e um período caótico de guerra conhecido como Century of Blood se seguiu. Quando a poeira baixou, as cidades livres emergiram como entidades autônomas, dominando grande parte da terra entre o rio Rhône e a costa oeste do continente. Volantis é a mais antiga e populosa das cidades livres, e por um tempo durante o Século de Sangue tentou conquistar e reunificar as outras, mas eventualmente seus rivais formaram alianças e Volantis foi subjugada. Originalmente, Volantis também era a mais poderosa das cidades livres, embora ainda formidável, foi gradualmente eclipsada pelo crescente poder de Braavos. Braavos é a que estranha entre as cidades livres, já que não foi fundada como uma colônia pelos valerianos, mas como um refúgio para escravos fugitivos que fugiram de Valíria. Também conhecida como a Cidade Oculta, já que sua existência foi mantida em segredo por muitos anos após sua fundação, Braavos não foi devastada pela perda do controle valeriano central da mesma forma que as outras 8 cidades livres foram, e depois que os Dragonlords pereceram no Dawn, Braavos ficou feliz em parar de esconder seu verdadeiro poder do mundo. A cidade aumentou gradualmente em força enquanto as outras se despedaçavam em guerras civis, e nos dias atuais Braavos é agora considerada a mais poderosa das cidades livres, com um amplo controle do comércio marítimo e grandes frotas de navios mercantes e galeras de guerra, em contraste com a forma como Volantis tem os maiores e mais fortes exércitos terrestres. Mais importante ainda, é a Casa do Banco de Ferro de Braavos, que se tornou a maior instituição financeira do mundo conhecido, maior do que os bancos das outras 8 cidades livres juntas. Em geral, as cidades livres têm uma cultura muito mais urbanizada e mercantil do que Westeros. Cada cidade controla grandes extensões de território, geralmente não muito menores que um dos 7 reinos, com a maioria delas controlando cidades maiores do que algumas cidades de Westeros. A escravidão também é praticada na maioria das cidades livres, exceto em Braavos, que possui leis rígidas que proíbem a prática. Por séculos, tem sido comum exilados dos lados perdedores das guerras em Westeros fugirem pelo Mar Estreito para as cidades livres em busca de refúgio e fortuna. As 9 cidades livres. Braavos, a mais poderosa e setentrional das cidades livres, liderada pelo Senhor do Mar. A cidade está espalhada por inúmeras ilhas em uma lagoa protegida, conectada por pontes e uma extensa rede de canais. É o lar do influente Iron Bank of Braavos e da secreta guilda de assassinos conhecida como Facelis Men. A cidade é conhecida por seus formidáveis espadachins, construção naval, tolerância religiosa e ódio à escravidão. Lorath, considerada a cidade livre menos conhecida e menos poderosa, localizada em uma ilha a sudeste de Braavos, no Mar Tremente. Lys, localizada em uma ilha no Mar de Verão, perto dos degraus e protegida por uma marinha formidável. Lys é uma cidade do vício, famosa por suas casas de prazer, que produzem as prostitutas mais habilidosas do mundo conhecido. Seu povo tende a ter pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. MYR, um porto marítimo em um braço do Mar Estreito conhecido como Mar de MYRTH. Conhecida por seus artesãos qualificados e seus produtos, principalmente lentes óticas e rendas finas. Lys e MYR têm sido rivais há séculos, lutando perpetuamente pelas terras disputadas entre eles. Seu povo tende a ter pele escura e cabelos escuros. Norvos, uma grande cidade do interior, localizada no rio Noine, a nordeste de Pentos. Situa-se na região montanhosa a norte de Essos, conhecida como Colinas de Norvos. Os sacerdotes barbudos de Norvos governam a cidade como uma teocracia. Norvos é conhecido por seus machados. Pentos, um importante porto marítimo, baseado em terra e vulnerável a incursões do Traqui do interior continental. Entre outros itens, destaca-se frequentemente pelo comércio de queijos. Nominalmente governado pelo príncipe de Pentos, o verdadeiro poder é mantido por um conselho de magistrados mercadores. Cor, uma grande cidade do interior, localizada na imensa floresta de Cor perto da borda do Mar Dothraki, a leste de Norvos no rio Quoin. Conhecido por seus ferreiros extremamente habilidosos, que podem até mesmo reforjar aço valeriano. Cor mantém uma guarnição de eunucos guerreiros imaculados que compra da Baía dos Escravos para se defender dos Dothraki. Tyrosh,
um importante porto marítimo e cidade mercantil, governado pelo arconte. Tiroshi são conhecidos por roupas extravagantes, armaduras chamativas e gostos ricos. Tiroshi está localizada em uma ilha perto dos degraus, portanto, é a cidade livre mais próxima de Westeros. Devido à sua localização entre Stepstones, Disputed Lands e Westeros, é frequentemente visto como um importante centro de contratação de serviços de várias empresas profissionais de mercenários, para servir nos vários conflitos dessas diferentes regiões. Volantis, a mais a sudeste das cidades livres e a maior, mais populosa e mais corrupta, governada pelos triarcas de Volantis. Conhecida por seus imensos mercados de escravos, vinho e tradições valerianas. Volantis era originalmente a mais poderosa das cidades livres, mas sua força foi minada no século de sangue, levando-a a ser superada por Braavos. Volantis é construída na foz principal do imenso rio Rhoine, com numerosos afluentes do Rhoine formando uma barreira defensiva a leste que protege a cidade dos Dothraki. As principais rotas comerciais de Westeros e do resto das cidades livres para terras mais a leste, como a Baía dos Escravos, o Mar de Jade, Carthart e Ashai, passam por Volantis. Nos livros, nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, as 9 cidades livres ocupam uma grande parte do oeste de Essos. De norte a sul, são Braavos, Lorath, Norvos, Cor, Pentos, MYR, Tirosh, Lige e Volantis. Além de Braavos, todas as cidades livres foram fundadas como colônias do poderoso valeriano Freald, e ganharam sua independência após a perdição de Valíria. George R.R. Martin afirmou que o Freald é essencialmente o equivalente do seu mundo de fantasia do Império Romano, então as cidades livres seriam o seu equivalente das cidades-estado italianas medievais que se formaram nos séculos após o colapso do Império. Lorath, Tiroz e Lige estão localizadas em ilhas ao largo da costa, enquanto Norvos e Coor estão no interior a leste. O resto são grandes portos marítimos no continente. Como cobrem uma grande área, as cidades livres têm, na verdade, variações bastante amplas de clima. MYR, Tiroz, Lige e Volantis possuem climas costeiros quentes semelhantes ao Mediterrâneo, enquanto Norvos e Coor têm climas continentais mais semelhantes aos da França ou Alemanha, embora culturalmente, eles não são nem remotamente semelhantes a qualquer coisa encontrada na Europa medieval. Oficialmente, o termo cidade livre refere-se a um sistema de governo. Os fundadores das cidades adquiriram contratos do domínio livre para exercer o governo semi-autônomo sobre seus assuntos internos, embora os senhores dos dragões valerianos ainda estabelecessem suas políticas externas, como as guerras com o povo Rhoynar. Isso é um pouco semelhante às cidades imperiais livres do Sacro Império Romano na Idade Média da vida real, com seus próprios governos locais respondendo apenas ao imperador alemão. Por já terem uma medida de autogoverno, as cidades livres foram capazes de sobreviver ao caos que se seguiu à perdição de Valíria mais ou menos intactas. Em contraste, muitas colônias diretas, que eram totalmente dependentes da própria Valíria, não se saíram tão bem. Apenas algumas dessas colônias diretas dentro e ao redor da Península Valeriana sobreviveram: Mantares, Tolos e Ilíria. Volantis foi a primeira colônia fundada pelo valeriano Freald no oeste de Essos. Seus cidadãos se consideram os verdadeiros herdeiros do antigo império e ainda carregam muitas de suas tradições. Lis, MYR e Tiroz foram estabelecidos como centros mercantis. Nessas cidades, o comércio é considerado a profissão mais honrosa e a riqueza pessoal conta mais do que o nascimento ou a linhagem. Lorath, Norvos e Coor foram fundados por dissidentes religiosos que queriam escapar da ampla tolerância do domínio livre e praticar suas próprias crenças sem interferência. Devido à sua localização central, Pentos é uma espécie de híbrido entre as cidades livres do norte e do sul e compartilha qualidades de ambos os grupos gerais. Braavos, no extremo norte, foi fundada por um grupo diversificado de escravos que fugiam da tirania valeriana. Como resultado, tecnicamente não era uma cidade livre no sentido que todas as outras eram, mas por tradição ela simplesmente se junta ao resto. Por esta razão, Braavos às vezes é conhecida como a filha bastarda de Valyria. Em termos de tamanho, Volantis é fisicamente a maior cidade e a mais populosa, mas Braavos é agora a mais rica e poderosa. Volantis tem o maior exército, mas Braavos tem a maior marinha e maior poder financeiro. Lige e MYR são rivais perpétuos, frequentemente guerreando pelas terras disputadas a oeste do rio Rhoine, bem como pelos degraus. Volantis e Tiroz às vezes são relutantemente puxados para essas guerras. Volantis, na foz do Rhoine, é um importante centro de comércio de escravos e uma importante parada para os viajantes que se dirigem de Westeros e das cidades livres para a distante Baía dos Escravos. O Rhoine e seus numerosos afluentes formam uma conexão substancial de comércio e transporte através do interior da massa de terra.
De acordo com o livro de referência do Mundo de Gelo e Fogo, 2014, já houve uma cidade livre adicional, Essaria, localizada em algum lugar nas pastagens que formavam o reino de Sarnor. Quando os Dothraki se levantaram e destruíram as cidades-estado Sarnori durante o Século de Sangue, Essaria também foi arrasada e passou a ser conhecida como a Cidade Livre Perdida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!